Olá, meus irmãos, graça e muita paz de Deus. Esse que vos fala é o vosso amigo e irmão pastor Júlio Simas. Está no ar o Vamos de Bíblia. Isso mesmo, Vamos de Bíblia é um canal voltado para te orientar, te guiar, te direcionar, descortinar e também tirar dúvidas que talvez você possa ter dentro de alguns textos. Meus amados irmãos, sem muita perca de tempo, nós estamos dando início à nossa escola bíblica online comentada. Isso. Nós vamos trabalhar sobre esta revista da CPAD, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém, que nasceu em Jerusalém, após a ascensão do Cristo aos céus, ela foi uma igreja que enfrentou, né, muitas perseguições, como nós sabemos que temos irmãos em Cristo em determinados lugares do nosso país que têm sofrido, que têm padecido por amor a este evangelho. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre este tema, a igreja em Jerusalém. Isso mesmo. Nós vamos trabalhar a lição de número 2, a igreja em Jerusalém, modelo a ser seguido. Isso. Quando nós falamos de modelos, quando nós falamos de modelo, nós falamos de padrão, falamos de forma. A igreja contemporânea, ela precisa olhar para a igreja de Jerusalém e seguir os rudimentos, os padrões que esta igreja seguiu. Como nós bem tratamos aqui, a igreja de Jerusalém foi uma igreja que venceu a perseguição, que venceu, atravessou este período, a fé não morreu, né? A esperança no coração dos irmãos não morreram. Por que não morreram? Por que não desfaleceram a sua fé, a sua visão em Deus? Não desfaleceram, primeiro ponto, porque a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que tinha uma fé. Então, a doutrina gerou comunhão e a comunhão aguçou a fé dos irmãos da igreja de Jerusalém. Isso aqui é interessante, porque quando se falta doutrina, falta-se princípio, e uma casa que não tem princípio, ela vira bagunça. Num ditado bem popular, ela acaba se tornando, então, a casa da mãe Joana. A igreja, ela não é um lugar que é bagunçado. A igreja, ela é santa. A igreja, elas têm que estar dentro deste modelo, dentro deste padrão. Afinal de contas, a orientação do Cristo para a nossa vida é que nós sejamos luz do mundo e sal dessa terra. Meus amados, sem muita perca de tempo, o tema que nós vamos tratar, lição de número 2, desse terceiro trimestre que está imbatível, todo trabalhado dentro do livro de Atos. Eu te faço uma pergunta, você já meditou, já estudou o livro de Atos? Se você não estudou, não meditou, você terá a oportunidade aqui no Vamos de Bíblia acompanhar conosco toda esta lição aqui para você, para a sua vida. E você que é professor, te garanto que aqui você conseguirá também ter formas, maneiras e ferramentas para que você possa aperfeiçoar ainda mais a sua classe, seu estudo, a sua lição. Meus amados, antes de eu dar início, antes de eu dar o pontapé inicial, eu quero fazer duas coisas, isso mesmo, duas coisas. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é te convidar, você que não segue o Vamos de Bíblia, já toca aí no sininho, já se inscreve,
segue a gente, porque nós vamos estar sempre lançando aqui neste canal conteúdos bíblicos para a sua alma. Como eu costumo dizer, a Bíblia ela não é veneno para a nossa alma, pois o contrário, ela é alimento para a nossa vida espiritual. Segunda coisa, eu quero orar com você para nós dar início a este estudo. Então, oremos. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, te agradecer, te louvar, Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Deus, muito obrigado pelo ar que respiramos, pela batida do nosso coração, pela saúde que o Senhor tem nos concedido. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Senhor, em tua presença estamos, e em tua presença, ó Deus, nós vamos passar por este período, esta maratona de estudo da tua santa palavra. Senhor, repreendo o maior arrebatador de palavra, que é o nosso adversário. Toma a vida deste homem, desta mulher, deste santo, ó Deus, ó Pai, desta santa que vai estar, Senhor, ó Pai, assistindo, participando desta aula, que possa ser edificante para esta vida, para esta casa. É o que eu lhe peço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Meus amados, vamos lá. Então, nós vamos começar esta lição tratando-se textual da nossa lição. A perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e na oração, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. A igreja, ela era uma igreja que perseverava, persistia, continuamente eles avançavam em quê? Na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos receberam do nosso Senhor Jesus. Então, textuário e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus amados, isso aqui é muito importante que entendamos e que você enfatize esse texto. Por quê? Porque o que fez essa igreja triunfar, avançar, foi a perseverança na doutrina dos apóstolos. Por que muitas igrejas, em muitos lugares, têm dificuldade de perseverar no dia mau ou no dia ruim? É porque falta-se a doutrina. A doutrina aqui, irmãos, nós temos que saber diferenciar o que é doutrina do que é costume. Costume é uma coisa, sã doutrina, que é bíblica, é outra coisa. Então, a doutrina bíblica ela tem que prevalecer, porque quando tem doutrina, tem ensino, tem estudo da palavra do Senhor no meio do rebanho do povo de Deus, há fortalecimento da fé, uma blindagem na mente do povo contra as falsas heresias, contra os falsos ensinamentos. Então, isso aqui é importante. Por que essa igreja perseverava? Perseverava porque eles estavam firmes na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Então, verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Olha só que interessante, a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, a primícia das igrejas, o princípio das igrejas, ela se tornou um modelo. Por que ela se torna um modelo? Porque ela tem os elementos principais. O elemento principal de uma igreja não é o culto avivado. O elemento principal de uma igreja não é o equipamento de som. O elemento principal de uma igreja não é quem vai pregar ou que vai cantar. O elemento principal de uma igreja é doutrina, o forjamento na palavra de Deus. Então, quando se tem
esta doutrina, quando se tem doutrina, comunhão, fé e oração, ela se torna uma igreja padrão. Não um padrão da terra, mas um padrão do céu. Então, a verdade prática é esta. Vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, do verso 37 ao 47. Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Palavra-chave, modelo, tá? Então, a palavra-chave que nós encontramos aqui é modelo. Esta igreja era uma igreja que era um modelo, um padrão, uma forma para as demais. A palavra-chave central que nós vamos trabalhar em todo o decorrer desta lição é que a igreja de Jerusalém, ela é um modelo a ser seguido. Vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui o objetivo desta lição. Muito bom. Isso aqui está muito top, gente. O objetivo desta lição: explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém. Então, o objetivo de número 1 é explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém. Objetivo de número 2, reconhecer a importância do batismo, da ceia do Senhor, como simbolismo essenciais da fé cristã. Olha lá, objetivo de número 3, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Então, e a adoração. Então, meus amados, são 3 objetivos centrais desta lição que nós vamos trabalhar neste período de aula. Então, vamos lá, prosseguimos. A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Introdução. Meus amados, como eu já venho falado aqui, um pouco de pano de fundo, a igreja de Jerusalém, ela é um modelo a ser seguido. Nós precisamos seguir esses exemplos. Se você não leu, se você não meditou, se você ainda não pesquisou sobre esta igreja, eu te aconselho a pesquisar, eu te aconselho a buscar entender as raízes das primícias desta igreja. Eu tenho certeza que será de grande enriquecimento para a sua vida espiritual. Vamos lá. Explicação. Por ser uma igreja-mãe, Jerusalém se tornou modelo para as demais igrejas que surgiram posteriormente. De lá partiram decisões essenciais que visavam disciplinar, organizar, padronizar práticas fundamentais da vida cristã, garantindo a unidade e fidelidade ao ensino dos apóstolos. Atos capítulo 15. Então, meus amados, da igreja de Jerusalém saiu o quê? Saiu a doutrina, a forma para as demais. Triste é quando nós olhamos para a nossa geração, quando nós olhamos para o nosso público, e é um público que diz que lê, é um público que diz que ama a Deus, mas se nós colocarmos neste gabarito, está fora, não está no padrão. Nós precisamos rapidamente voltarmos aos primórdios daquilo que é o padrão a ser seguido de igreja. A igreja de Jerusalém, ela se tornou tão padrão para as igrejas posteriores que vieram, que as demais igrejas olhavam para ela e via uma forma, via um padrão a ser seguido. E eu amo isso, porque coisa boa é quando nós olhamos para uma igreja que é padrão, uma igreja que tem palavra, oração, consagração, uma igreja que tem
a manifestação do Espírito Santo de Deus de uma forma coordenada, de uma forma padronizada pelas Escrituras. Não é que o homem vai ditar como Deus tem que fazer, mas a Escritura, a forma que Deus opera, ela está contida na palavra. Então não tem como eu inventar algo que não está na luz da palavra, ou distorcer a palavra para dizer que é aquilo que Deus quer que seja feito. Não é assim. Nós precisamos despertar enquanto é tempo. Nós precisamos acordar enquanto é tempo e olhar que existe um padrão a ser seguido e se voltarmos para este padrão. Esta igreja, essas marcas da igreja primitiva estabeleceram um padrão eterno para todas as igrejas, em qualquer tempo e lugar, servindo como modelo de fé, organização e vida espiritual para o corpo de Cristo. Amados irmãos, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A igreja, ela não é de particularidade de ninguém. A igreja tem um dono. O dono da igreja é Cristo. A igreja é o corpo e o cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, meus amados, e entender isso aqui, que a igreja, ela tem um dono. Então eu não posso fazer da igreja o que eu quero. E eu preciso entender que naquele grande dia eu darei conta ao Senhor das minhas atitudes com a sua igreja aqui na terra. Então eu preciso acordar, porque é o povo que leva a igreja de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. A igreja tem um padrão, a igreja tem uma norma. E isso aqui precisa ser chegado ao despertar, tá? Que o corpo é a igreja, mas o cabeça da igreja é Cristo. Tá? A partir desse modelo, aprendemos lições edificantes nesta aula. Então, a partir deste modelo da Igreja de Jerusalém, olha para cá. A partir deste modelo da Igreja de Jerusalém, nós vamos aprender lições edificantes nesta aula aqui. Meu objetivo é fazer com que você entenda e aprenda lições edificantes para a sua história, para a sua vida, para você que escolheu estar dentro, fazer parte do rebanho do Senhor. Então, vamos com tudo, porque certamente o Senhor falará conosco nesta aula. A igreja com sólidos alicerces. Irmão, isso aqui é muito top, muito bom, tá? Uma igreja com sólidos alicerces. A igreja precisa ter isso. A igreja precisa ter sólidos alicerces. Porque se não tiver sólidos alicerces, meus amados, a igreja não tem base. Se não tem base, é como Jesus ensinou. Qual homem que edificou a sua casa sobre a areia, correu o rio sobre os ventos, e aquela casa logo caiu. Mas o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E o mesmo vento que veio para a casa que estava edificada sobre a areia, veio para a casa que estava sobre a rocha. Qual é a diferença? A diferença está no alicerce. A diferença está na estrutura que a mesma recebe. Então isso aqui é importante nós adquirirmos e entendermos para começo do assunto aqui a ser tratado. Vamos lá. Tópico 1. Uma igreja com fundamento doutrinário. Deixa eu beber um gole d'água. Uma igreja com fundamento doutrinário. Vamos lá. A igreja tinha um fundamento. O fundamento da igreja não era um achismo. O fundamento dessa igreja aqui não era uma historinha da carochinha que o camarada pensou, dormiu, acordou e achou. Não. Era um fundamento. Sabe o que é fundamento? Um alicerce doutrinário dado pelo Cristo e que eles seguiam.
deixado pelo Senhor Jesus. E eu não consigo compreender alguém que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que está vivendo uma chamada de Deus, que recebeu um grande propósito de Deus, mas na hora de viver o que o Senhor Jesus deixou nas Sagradas Escrituras, ele não consegue. Ele não consegue. Ele vai pelo outro caminho, mas ele não examina as Escrituras. Gente, nós precisamos acordar enquanto é tempo. Nós precisamos estar no prumo do Senhor enquanto é tempo. Pelo amor de Deus, está na hora da gente despertar, acordar e enxergar que o Senhor tem para nós é algo fundamental nas Escrituras. Vamos lá. Uma igreja com fundamento doutrinário, que é a doutrina. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e ensinos dos apóstolos. Vamos lá. É extremamente isto que o livro de Atos diz, da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar os seus membros, tal forma que eles passem, irmão, isso aqui é sério, a refletir o caráter de Cristo. Gente, isso aqui é sério. Uma igreja, ela só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar, doutrinar os seus membros de tal forma que eles passam a refletir o caráter de Cristo. Espera aí. Nós estamos focando em outras coisas. Parece que a realidade aqui é outra. Parece que o nosso tempo se esqueceu da Bíblia. Parece que alguns, não todos, eu não posso generalizar aqui, não todos, tá? Mas alguns líderes precisam voltar a ler as Escrituras, precisam ler o livro de Atos e entender qual é o conceito de igreja. Precisam voltar a ler a Bíblia e entender qual é o conceito de ser igreja e qual é o padrão que uma igreja precisa seguir. Está na hora da gente acordar enquanto é tempo e entender isso aqui. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã, gente, quando ela consegue ensinar e doutrinar os seus membros. Nós vemos culto de tudo. Culto da porta aberta, culto da chave que abre, culto dos milagres, campanha, são diversos cultos, mas poucos se vê os cultos de ensino, poucos se vê os cultos de ensino das Escrituras Sagradas. E eu posso falar com propriedade. Tem igrejas que quando você fala de ensino, parece que você criou uma calúnia contra aquela igreja. Tem igreja que quando se fala de aprender a palavra de Deus, você arruma problema para a sua vida. Agora, vai falar de fazer campanha, vai falar de mistérios. Todo mundo, a maioria quer. Mas poucos preservam as Escrituras Sagradas. Poucos preservam ensino das Escrituras. Os cultos de campanha são cheios. As EBDs, as escolas bíblicas, os cultos de doutrina, quando tem, são minorias que estão lá. Então precisa sim ser ensinado, precisa sim ser incentivado esse povo a aprender as Escrituras. E é isso que nós do Vamos de Bíblia queremos passar para essa geração. É isso que nós do Vamos de Bíblia queremos trazer para esta geração.
Nós queremos que a nossa geração não seja uma geração falida, não seja uma geração que não consegue progredir mediante aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para esse povo. Vamos lá. Jesus mesmo deixou claro que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece em sua palavra. João 8,31. E por isso, produz frutos que glorifica o Pai. João 15,8. Isso só é possível por meio do ensino da sã doutrina e da exposição fiel das Escrituras. E de uma vida prática que modele o exemplo de Cristo, humildemente servindo amor, verdade, justiça e santidade. Espera aí, irmão. Espera aí. Jesus mesmo disse, deixou um exemplo deixando para o seu discípulo. É aquele que permanece em sua palavra. Então, o discípulo de Cristo é aquele que permanece nas Escrituras. Que discípulo é esse que não gosta de ler? Que discípulo é esse que não domina? Paulo deixou um exemplo a Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado que maneje bem a palavra da verdade. Então, o discípulo tem que estar na verdade, tem que estar nas Escrituras. Aí Jesus vai dizer também em João 15, verso 8, que deveis o quê? Produzir frutos para que podeis glorificar o Pai. Como que o camarada vai produzir fruto? Irmão, o cara acorda meio-dia, não lê a Bíblia, não faz um jejum, não consegue orar 15 minutos de joelho. O camarada não consegue ler um capítulo da Bíblia e diz que é discípulo, e diz que é pregador, e diz que é mestre. Mas, gente, para conversar com um camarada desse e entra em assuntos bíblicos, ele não consegue desenvolver. O que precisa? Precisa sentar, aprender, sair dessa zona de conforto, desse acomodismo, desse esfriamento espiritual e aprender o que é ser um discípulo de verdade, que é aquele que permanece nas Escrituras. É aquele que... Olha o que o Salmo vai dizer, Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos escarnecedores. Ante o teu prazer estar na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quer ser um bem-aventurado? Primeiro, fuja da aparência do mal. Segundo, medite na lei do Senhor de dia, de noite. De dia, de noite. Constantemente. Todo momento, em todo instante. Você tem que ser intenso quanto ao meditar nas Escrituras. Vamos lá. Isso só é possível por meio do ensino da sã doutrina, de exposição fiel das Escrituras e de uma vida prática que modele o exemplo de Cristo. Humildade, serviço, amor, verdade, justiça, santidade. Aqui o padrão: humildade, serviço, amor, verdade, justiça e santidade. Então esse aqui é o padrão, tá? Mas isso aqui só pode ser gerado em alguém por meio do ensinamento da sã doutrina, por meio da fiel exposição da palavra de Deus, não do achismo, não do que eu penso, não do que eu acho, mas da fiel exposição das Escrituras. Só que precisa ser intrinsecamente ensinado na nossa atualidade. Só que precisa gerar um despertar na nossa atualidade. Vamos lá, meus amados. O que podemos aprender neste tópico? Portanto,
A autenticidade de uma igreja não está em sua popularidade, estrutura ou tradição, mas em seu compromisso de formar crentes que vive para glorificar a Deus e manifestar com atitudes, palavras e escolhas o caráter de Cristo no mundo. Você pegou isso aqui, irmão? Você conseguiu desmistificar, você conseguiu atentar para isso aqui? Você conseguiu degustar isso aqui? Olha só que coisa forte. Portanto, a autenticidade de uma igreja não está em sua popularidade. Não está enquanto ela é popular, não. Não está enquanto nada, não, isso não importa que uma igreja, não impede que uma igreja não possa ser popular. Mas a autenticidade dela não está no seu crescimento, não está na sua popularidade. Porque tem gente achando que igreja cheia é sinônimo de autenticidade de uma igreja. Não, isso não. Ó, vai para as escrituras. Vai para as escrituras, crente. Vai para as escrituras. A autenticidade de uma igreja não está na quantidade de membros, não está na frequência de cultos cheios, está na frequência, sim, de discípulos que glorificam a Cristo, de crentes com caráter formado pelas Escrituras, de crentes com caráter formado pela palavra, pela santidade, pelo modelo de ensino cristocêntrico que é intrinsecamente posto e exposto para os seus membros, para o seu povo. Então eu te pergunto, a igreja é cheia, é bela, nossa, é uma igreja que tem multidão, que glória a Deus por isso. É pecado? Não. Impede? Não. Mas a autenticidade dessa igreja é a frequência de caráter transformado que tem pela exposição verdadeira da palavra. Isso sim é a autenticidade de uma igreja autêntica. Uma igreja autêntica é uma igreja que transparece o caráter de Cristo na sua atitude como modelo para os demais. Esse aqui é o padrão. Esse aqui é o padrão. Vamos lá. Tópico 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2,42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina, traduzida do termo grego, didaquê, que significa ensinar, instruir, tem a ver, portanto, com discipulado cristão. Tem a ver, portanto, com discipulado cristão. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Uma igreja bem doutrinada. Meus amados, está na hora de começar a colocar doutrina dentro da igreja. Está escasso doutrina nos púlpitos da igreja. Está escasso exposições fiéis das escrituras nas igrejas. Está escasso. Aonde nós vamos parar com isso? Vamos lá. O discípulo é alguém que consegue produzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Então, o discípulo só pode ser qualificado como discípulo quando ele consegue reproduzir aquilo que ele recebe do seu mestre. Aí eu te pergunto, há duas questões aqui. Duas questões. Duas questões. Vem cá, olha para mim. Olha aqui. Duas questões. Primeiro,
Olha só como a coisa é séria. Nós estamos vivendo tempos de carências de mestres. Todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer ser pregador. É, não, nada contra, tá, irmão? Fique bem claro. Eu não tenho nada contra. E fique bem claro. Eu não tenho nada contra. Mas vem cá, irmãos, tá faltando mestre. Aí eu caio naquela situação. Como que eu vou cobrar? Como que eu vou cobrar que os meus membros sejam bem discipulados se não tem mestres? Se não tem mestres, está faltando mestres. E quando se fala de mestres, é alguém que são dedicados às Escrituras, ao ensinamento das Escrituras, que tem vocação, dão. E tem igrejas, me perdoa que eu vou falar aqui, tem igrejas que impedem o ministério de mestres de avançar. Tem líderes que não investem nos ministérios de mestres que tem no meio do seu rebanho. Tem igrejas que não investem em campanhas, investem em tudo, mas não investem no ministério daqueles que recebeu de Deus a vocação como mestre. E aí quer cobrar um resultado que nunca vai ter. Por que nunca vai ter? Porque não tem mestre para ensinar os discípulos. Porque não tem mestres para ensinar os discípulos. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã, a igreja primitiva aprendeu dos apóstolos. E agora viva isso, a fim de transmitir a outros o que aprendeu. Olha só que interessante. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja primitiva aprendeu dos apóstolos. E nós? Agora nós devemos viver isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. O que nós estamos aprendendo aqui. O que nós estamos aprendendo com a igreja primitiva. É uma transição que deve ser levada adiante. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tão pouco discipular. Olha só que sério. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada. A ausência de mestre, é impossível uma igreja ser discipulada. Porque não tem quem ensine. E outra, nem tão pouco quando ela consegue discipular. Aí eu não sei o que é pior, quando ela não consegue receber ou ser discipulada, ou quando ela não consegue discipular nada. Aí eu pergunto, tenho que perguntar, irmãos. Eu tenho que perguntar. Como que eu digo que eu sou igreja, que eu estou amparado pela palavra do Senhor, que sou o sal da terra, a luz do mundo? Se eu não consigo nem ser discipulado pelo ensinamento que Jesus deixou, e eu nem consigo transmitir isso. Espera aí, que tipo de igreja somos nós? É uma pergunta. Que tipo de igreja somos nós? Vamos lá. O que aprendemos neste tópico? Esse ensino não era genérico, mas centrado em Cristo, baseado nas palavras e mandamentos do Senhor. Conforme transmitidos pelos apóstolos, isso nos mostra que uma igreja bem doutrinada é uma igreja bem discipulada. Uma igreja bem doutrinada é uma igreja bem discipulada. Pois doutrina é discipulado, caminhar junto. Doutrina e discipulado caminham juntos. Não há crescimento saudável na fé sem exposição fiel à verdade
de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há, tá? Não há crescimento saudável na fé sem exposição fiel da verdade de Deus. Não há, não existe. Não existe, tá? Crescimento. A igreja está crescendo. E os cultos de ensino, como que tá? E os cultos de doutrina, como que tá? Como que tá? Como tem sido a reação mediante a isso? Então isso é importante. Isso aqui é importante. Vamos lá, meus amados. A igreja primitiva não apenas recebia ensino, mas perseverava nele. Ou seja, mantinha constância, firmeza e compromisso com a verdade. Isso aqui é sério. A igreja primitiva não apenas recebia ensinos, mas perseveravam nele. Ou seja, mantinham constância, firmeza e compromisso com a verdade. Qual é o impacto que o ensino que você tem passado para os seus membros tem gerado? Tem gerado perseverança no rebanho? Como que está essa situação? A pergunta é muito séria, tá? Vamos lá. Isso explica o crescimento qualitativo e espiritual da igreja de Jerusalém. Havia comunhão, temor, sinais de Deus e vidas transformadas, tudo como resultado de uma base doutrinária firme. Irmão, isso aqui, eu estou me segurando, porque isso aqui eu não posso me reter muito, estou me segurando, mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é muito, muito, muito sério, irmão, muito sério, tá? Isso explica o crescimento qualitativo, um crescimento com qualidade. A igreja crescia com qualidade. Tinha qualidade no crescimento. Será que Cristo está olhando para a gente, vendo qualidade no nosso crescimento? Será que nós estamos crescendo ou inchando? Porque uma coisa é ser inchado, uma coisa é crescimento. Tá? Isso aqui é sério. Vamos lá. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2,42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui é comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Era uma igreja que tinha relacionamento, irmão. Hoje em dia, tem crente que não quer falar com crente dentro da mesma igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Tem crente que não dá nem a paz. Tem crente que passa do lado e não dá nem a paz. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão, nós devemos orar para esses crentes, porque é um povo doente dentro da própria igreja. São irmãos doentes dentro da própria igreja. Gente, isso aqui é sério. São crentes doentes dentro da própria igreja e não estão enxergando isto. E por que não enxergam? E por que isso não é tratado? Simples. Porque não tem exposição da palavra, irmão. Porque se houver exposição da palavra, há lapidação de Deus naquela alma. Então isso aqui é sério. Isto daqui é sério. Vamos lá. Era uma igreja que tinha relacionamento, irmãos. Tinha comunhão, relacionamento entre os irmãos. Tem irmãos que nem a paz dá. E isso aqui é sério. E, irmão, você que passa por essa dificuldade, ora a Deus para que Deus trabalhe naquela vida. Porque se você der a paz e ele não te dá a paz, isso torna que ele não tem a paz. Ele está atribulado, ele precisa da paz de Deus. Porque ele só dá a paz, ele só pode dar aquilo que tem. E nem a paz ele consegue dar. E está dentro da igreja. Eu não estou falando de quem está fora, estou falando de quem está dentro.
Eu não estou falando de quem está fora, estou falando de quem está dentro da igreja. Isso aqui é sério. Assim perseverava na comunhão. Assim perseverava na comunhão. Tem o sentido de ser dedicar à construção de bons relacionamentos, tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem um cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. É muita atividade. Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é um alerta muito sério. Isso aqui não pode ser tratado como um normalismo. Isso aqui tem que ser tratado com afinco. Irmãos, tem igrejas que é um ativismo. Não tem relacionamento interpessoais com a igreja, com os irmãos. Não tem. Precisamos agrupar mais, precisamos aguçar a comunhão. Se tem uma forma, grave isso aqui e anota, pelo amor de Deus. Se tem uma forma, irmãos, que o nosso adversário ele usa para poder furar a blindagem do corpo de Cristo, criando divisão no meio do corpo, criando intriga no meio do corpo, lançando setas malignas no meio do corpo. Eu quero deixar um alerta para você aqui. Se porventura você tem alguma dificuldade com algum irmão na sua igreja, irmão, vai até ele, peça perdão, tome a primeira atitude, trate isso, porque isso pode gerar um câncer espiritual. Isso pode gerar um câncer espiritual e te levar a uma morte espiritual dentro da igreja. Não seja como aquela dracma que se perdeu dentro da igreja. Então o alerta aqui é esse para a sua vida, tá? Faça isso. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração. Atos 3:1. Era uma igreja que tinha... Irmão, está faltando oração. É muita cantoria, é muita performance e pouca oração. Está faltando oração. Está faltando. Quando você fala de oração, o crente não consegue orar. Tem crente que não consegue orar 5 minutos. Eu não sei orar. Olha aí. Eu não sei orar. Como? Como você não consegue conversar com seu Deus? Como você não consegue conversar com seu Deus? Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Atos 6:4. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Atos 3:1, a igreja orava. Atos 6:4, a igreja está orando. Atos 12:5, a igreja está orando. Então, olha só, a igreja primitiva era uma igreja que tinha doutrina, tinha palavra, tinha oração e tinha comunhão. O que está faltando? Oração no nosso meio. O povo não quer orar. O que podemos aprender nesse ponto? Coisa muito boa, irmãos. Esse relacionamento mostra que uma igreja doutrinada e fraterna é também uma igreja que ora. Uma igreja doutrinada e fraterna é também uma igreja que ora. Onde a oração, a sensibilidade à vontade de Deus, direção do Espírito e poder para suportar as adversidades. Não, isso aqui é muito forte. Aonde a oração, a sensibilidade à vontade de Deus.
Ponto. Se tivermos oração no nosso meio, se nós gerarmos oração no nosso meio, isso aqui, se nós gerarmos oração no nosso meio, vai haver sensibilidade à vontade de Deus. Por que o povo não consegue seguir a vontade? Porque não ora. E tem gente até ora muito, mas não consegue parar para ouvir Deus ou não consegue entender Deus. Por que não consegue entender a forma de Deus falar? Porque não lê, irmão. Não lê, não tem relacionamento com a palavra, é difícil. A oração não é apenas um ritual, mas uma expressão vital de fé. Por isso, uma igreja viva é sempre uma igreja que ora. A oração não é apenas um ritual, mas uma expressão vital da fé. Por isso, uma igreja viva é sempre uma igreja que ora. Quer identificar se a igreja é viva espiritualmente, que entende, que ouve a voz de Deus? Vê se tem oração, vê se eles oram. Vê se os crentes de lá gostam de oração. O que podemos aprender? Cultivamos uma vida de oração como os membros da igreja primitiva? Uma pergunta reflexiva para a sua vida. Cultivamos uma vida de oração como os crentes ou como os membros da igreja primitiva? Faça essa pergunta. Como está a tua vida de oração? Sinopse: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso faz dela uma igreja piedosa. A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso faz dela uma igreja piedosa. Tópico 2. Uma igreja observadora dos simbolismos cristãos. Muito forte isso aqui. O batismo. Vamos tratar sobre batismo agora. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2,38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordens de Jesus e que ele era um dos ensinamentos, dos simbolismos, tá? Da fé cristã. Marcos 16:16. Jesus deu a instrução que a igreja devesse batizar, né? A igreja tem essa missão que é o quê? Batizar. Levar os crentes, levar o povo ao arrependimento e batizar. O batismo é nada mais, nada menos que o simbolismo, tá? Do sepultamento do velho homem e do nascimento do novo homem de uma vida com Cristo. Então a igreja primitiva seguia esse princípio, tá? O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. E preciso ter consciência de ter tido do sentido desse simbolismo de fé. Então vamos lá, para nós passarmos. Mas para batizar, a pessoa precisava, primeiro, ter se arrependido. Sem arrependimento não tem como ter batismo, tá? Dos seus pecados. E o segundo, crido em Jesus. Primeiro tem que se arrepender. Arrependimento é mudança de direção, tá? Aquele que estava indo numa direção, volta. Não tem como, irmão. Tem pessoas que se batizam em práticas ilícitas ainda. Isso é errado. Isso é errado. É a falta de atenção do líder, tá? Porque tem muitos que estão preocupados mais em prender a pessoa ali pelo que ela pode gerar em recursos
do que tratar da alma. Então, para a pessoa, o correto é arrependimento, mudança, mudança de conduta, tá? Eu estou indo na direção, muda minha direção. Aqui nesse sentido, se eu pecava, aquele que pecava não peque mais, tá? E crer no Senhor Jesus, e era preciso ter consciência do sentido, do simbolismo de fé, que é o batismo, que é a morte para as coisas do mundo e agora a vida com Cristo, tá? Vamos lá. Assim, o batismo era testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida, em Cristo. Isso aqui é muito interessante. O que aprendemos? A pessoa que deseja ser batizada precisava compreender que estava simbolicamente morrendo para o pecado e ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Romanos capítulo 6, do 3 ou 4. Era preciso entender que o batismo significava, pois se tratava de um compromisso público com o evangelho, com a comunidade da fé, tá? Então, o batismo é um simbolismo da morte para as coisas do mundo, e agora uma nova vida em Cristo. Por isso, desde os tempos, a igreja primitiva, a fé consciente, a mudança de vida era elementos fundamentais para o batismo, tá? Por isso, desde os tempos da igreja primitiva, a fé consciente e a mudança de vida era elementos fundamentais para o batismo. Nesse sentido, é totalmente apropriado que antes do batismo haja um período de discipulado, de integração. Isso aqui, irmãos, é interessante. Tem igreja que não tem esse período. Isso aqui tem que ter. Tem que ter o discipulado, tem que levar a pessoa a uma clareza espiritual, levar a pessoa a uma clareza sobre o assunto, tá? Para que serve, qual é o verdadeiro significado, tá? Onde a pessoa seja instruída nas verdades básicas da fé cristã. Entenda o significado do arrependimento, do senhorio de Cristo, da salvação e da nova vida. Não se trata de ritual vazio, não se trata de um ritual vazio, de um passo consciente, fruto de uma atitude de um emocionalismo, ou de uma mente sem entendimento, não. Mas se trata de uma moldura mesmo que inicial. Então, é essencial. O batismo ele não é simplesmente uma invenção vazia ou apenas um ritual vazio, não. Ele é bíblico. O batismo, além dele ser bíblico, ele é uma ordenança do próprio Senhor Jesus, e o batismo ele é a porta de entrada para aqueles que são salvos em Cristo. Vamos lá. Porque muitos eram batizados imediatamente sem discipulados em Atos. É uma pergunta interessante. No caso, por exemplo, como Atos 2, multidão, Atos 8, eunucos, Atos 9, Paulo, Atos 10, Cornélio e família, os ouvintes eram muitas vezes judeus ou prosélitos do judaísmo, temente a Deus como base prévia nas Escrituras e no conceito de Moisés. Então, isso aqui é uma argumentação plausível. Hoje, muitos que desejam o batismo não possuem nenhum conhecimento bíblico. Então, por que naquele tempo muitos eram batizados imediatamente após aceitar o Senhor? Porque muitos já eram judeus, né, que tinham uma fé em Deus, porém não tinham uma visão esclarecida sobre o Cristo. Mas uma vez tendo essa visão esclarecida sobre o Cristo, ardentemente desejando ali estar com o Senhor. Então, isso aqui é muito importante.
Muitos que desejavam batismo não possuem nenhum conhecimento. Então, na nossa atualidade, isso é uma grande verdade, que muitos não têm um verdadeiro conhecimento desse período ou desta verdade. Por isso, a prática de um discipulado de integração antes do batismo é sábia e bíblica, pois garante que a pessoa ela esteja apta para poder ingressar ao corpo de Cristo. Vamos lá. Segundo subtópico do tópico 2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseverava no partir do pão. Atos 2:42. E a maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Então, muitos estudiosos têm este texto aqui como análise que perseveravam no partir do pão como a prática constante da ceia do Senhor. Um dos principais mestres do pentecostalismo britânico decide que, quando tomada correntemente, a ceia leva a igreja ao próprio coração da sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Então, isso aqui é interessante, tá? A ceia leva a igreja ao próprio coração da sua fé. Então, quando nós ceamos, o que é a ceia? Trazer à memória o momento de Cristo na cruz, a obra vicária, a obra do Calvário, o preço que o Cristo pagou para nos resgatar, nos lavar pelo seu sangue, para nos conceder o direito de salvação. Então, toda vez que nós ceamos, nós trazemos à memória esse evento, que é importante. Portanto, quando abençoamos, quão abençoado é este partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, de sua refeição comum, lembrava assim a morte do Senhor todos os dias. Então, eles traziam à memória, como eu disse, a obra de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz pela nossa vida. Vamos lá. Esse partir do pão diário reforçava a espiritualidade prática e a unidade do corpo de Cristo. Era o evangelho sendo celebrado à mesa com simplicidade de coração e profunda reverência. Hoje, embora a ceia do Senhor ocorra com frequência distinta, o princípio permanece. Toda vez que nós reunimos para lembrar o Senhor, somos fortalecidos, unânimes em amor, em santidade e em fé no nosso Cristo Jesus. Sinopse do tópico 2. Na igreja de Jerusalém, os simbolismos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Então, isso aqui é importante, tá, irmãos? Na igreja de Jerusalém, o simbolismo essenciais da fé cristã, vamos lá, batismo e a ceia do Senhor, era reverentemente observado. Uma igreja modelo. Vamos lá. Terceiro subtópico, tá, desta lição. Uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. Uma igreja reverente
e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, e cada alma via temor. Atos 2,43. E cada alma via temor. Palavra grega traduzida como temor é poibos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Então havia temor, porque havia doutrina, havia comunhão, havia partir do pão, havia ensinamento. Então isso gerava o quê? Temor. Gerava reverência, era um povo reverente, ele não entrava na presença de Deus de qualquer forma. Abacuque diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Então havia temor, irmão, reverência ao povo quando entrava na presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar, ou sendo a terra, era santa. Êxodo 3, verso 5. Então, olha só, havia um clima da presença do sagrado. A presença de Deus se manifestava com leveza, com clareza no meio daquele povo. Havia sinais, se manifestava com clareza porque o povo era reverente. O povo tinha temor de Deus. Hoje em dia o camarada peca, faz das coisas de qualquer maneira, escândalo em cima de escândalo. Está faltando temor, irmão. Está faltando reverência. Está faltando reverência ao sagrado, ao que é santo. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, 42, 43. Sinais, teras, palavra do grego, maravilhas, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo, que se manifestava em suas ações missionárias. Romanos capítulo 15, verso 19. Os dons espirituais ornamentava a igreja cristã primitiva. Ei, por que os sinais têm sumido do nosso meio? Tem tido escasso? Porque não tem reverência, irmão. Está faltando reverência no povo. Temor. Quando se achegar a Deus, se achega com temor. Nas suas orações, ore a Deus para que Ele gere temor na sua vida, para que Ele gere temor em você, que o seu temor a Deus aumente. Para quando você entrar diante de Deus, você entre com temor, com reverência ao nosso Senhor. Vamos lá. O que aprendemos? Precisamos aprender com a igreja primitiva, ou com a primeira igreja, em um tempo onde tudo é banalizado. Não podemos perder o respeito pelo que é santo. O culto, a palavras, as ordenanças, a oração, tudo isso deve ser tratado com reverência. Está faltando reverência, irmãos. O que nós aprendemos aqui com a igreja primitiva? Que nós devemos tratar com extremo rigor de reverência o que é sagrado, o que é santo, as coisas de Deus, a obra de Deus. Então isso aqui é sério, tá? Contudo, esse temor não deve estar limitado ao templo. Se temos o Espírito Santo habitando em nós, então a nossa vida como um todo deve permanecer no temor do Senhor. A nossa vida como um todo deve permanecer no temor do Senhor. No temor do Senhor. Não podemos banalizar o que é santo. Estão banalizando o que é santo. Estão banalizando o que é sagrado. Não estão tendo reverência, irmão.
É cada coisa, é cada coisa que nós vemos nos altares. A igreja, que era para ser uma lamparina acesa, para esclarecer o entendimento daqueles que estão dentro de trevas, entenebrecidos nos seus entendimentos, está trazendo confusão, estão trazendo desordem, estão trazendo banalização para o nome de Cristo. Porque não leva uma vida santa, não leva uma vida regrada pela palavra, pelas escrituras do Senhor. Não podemos deixar com que isto prolifere no nosso meio. Não podemos, não podemos, não podemos. Não podemos. Nós precisamos ser uma resistência a essas práticas. O sagrado não se restringe a momentos religiosos, mas se manifesta na maneira como falamos, agimos, escolhemos e vivemos. Olha só, o sagrado não se restringem a momentos religiosos, mas se manifesta na maneira como falamos. O teu falar tem que ser santo. Ei, santo, santa, o teu falar tem que ser santo. A tua linguagem tem que ser santa. A tua linguagem tem que ser cristocêntrica. Bíblica. A tua linguagem tem que ser bíblica. Como agimos, a nossa atitude tem que ser uma atitude de Cristo. Nós temos que pensar, agir, tomar atitudes como Ele tomaria. É fácil? Não, mas isso tudo nós conseguimos pela constância na doutrina, na oração, na vida de intimidade com o Senhor. Isso aqui é interessante, isso aqui é importante. Isto aqui é importante. Vamos lá. Diariamente em santidade com consciência da presença de Deus como templos do Espírito, andando de modo digno da vocação que recebemos. Então nós temos que ter postura no andar, uma vez que nós somos embaixadores de Cristo. Hoje, como igreja do Senhor, precisamos valorizar e buscar com zelo os dons espirituais. Não para exaltação pessoal, para serviço, o amor e edificação mútua, sempre com discernimento e submissão à palavra. Então, irmão, o dom não é para que eu seja melhor que ninguém, não. O dom não é para me colocar, é para me servir. Para que tu quer dom de Deus se tu não quer servir? Agora sou pregador. Não serve mais, não quer servir mais a obra de Deus. Não, agora eu sou fulano de tal. Não, acorda. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. O dom é para servir a igreja, tá? O dom é para servir a igreja, tá? Para edificação do corpo, de forma mútua, com discernimento e submissão à palavra, tá? Então o padrão é o quê? A palavra. Dentre as muitas marcas de uma igreja, relevante ao aconselhamento, aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos aos textos bíblicos, diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos estavam juntos em comum. Porque era uma igreja acolhedora, uma igreja que abraçava, uma igreja unânime. Era um povo que não olhava só para o seu umbigo, mas olhava para a necessidade do próximo, pensava no próximo. Não é fácil partilhar muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos, parte do grupo.
em parte do grupo. Então, irmãos, sejamos mais acolhedores, abraçamos mais, se preocupamos mais com a necessidade dos nossos companheiros de fé. Vamos lá. Uma igreja verdadeiramente acolhedora, os membros se sentem pertencentes, valorizados e não apenas tolerados. Isto é obra do Espírito que forma um só corpo com muitos membros. Então, fique com essa lição aqui, isso aqui é muito sério, tá, irmãos? Ela não apenas recebe bem as de fora, mas também cuida também dos de dentro. Tem igreja que é muito bom para recepcionar quem vem de fora, mas é péssima para tratar quem está dentro. Ela não tem lugar para panelinhas, acepção de pessoas ou indiferenças. Não tem. Uma igreja acolhedora não tem lugar para isso, não. Panelinha não prevalece, acepção de pessoas não prevalece, nem indiferenças. Pois entende que todos foram chamados a viver em amor, compaixão e mutualmente, tá? Mutualidade, perdão. E mutualidade. Então era uma igreja multa em tudo. Uma igreja que compartilhava, que partilhava, uma igreja unânime, tá? Nas suas atitudes. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos 2,47. Louvando, traduzido o verbo grego, aneio, é o mesmo termo usado para referir-se aos anjos e pastores que louvavam a Deus por por ocasiões do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 13 ao 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado, junto à porta formosa do templo. Então, irmãos, é uma igreja que adorava. Era uma igreja que tinha padrão de adoração a Deus, tá? Adoração a Deus. Vamos lá. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. O louvor é muito mais que simplesmente cantar, tá? É uma expressão de rendição total, total entrega. O louvor é muito mais que cantar. É uma expressão de rendição e total entrega e reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Então, louvor, irmãos, não é só cantar, não. Ele tem todo um plano por trás de quem realmente louva o Senhor, tá? Vamos lá. O louvor da igreja primitiva nascia de uma vida cheia do Espírito, de coração que havia sido transformado de uma comunidade que havia a mão de Deus, que via a mão de Deus operando diariamente. Era uma resposta natural ao perdão, à comunhão, aos milagres e ao crescimento. Então, irmãos, a igreja louvava, porque era uma forma de expressar a gratidão que eles tinham a Deus pela forma visível do operar de Deus no meio deles. Era uma igreja que agradecia ao Senhor, que louvava ao Senhor, não de uma forma fingida, mas de uma forma verdadeira, não de uma forma de aparência, mas de uma forma concreta. Louvar, portanto, é mais que um momento no culto, é uma postura de vida, um coração grato, que reconhece que tudo vem. Então, louvar, irmãos, não é só tem irmão que só louva no culto. Louvar, irmãos, é em todo momento da nossa vida. É atitudes de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e há de fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já louvou a Deus hoje pelo ar que você está respirando? Você já louvou a Deus hoje pela saúde que Ele tem te dado? Fique com essa reflexão. Pense nisso. A verdadeira adoração transforma ambientes, atrai a graça de Deus, aonde há louvor sincero, a alegria, a unidade, a testemunho. Vivo, assim
era a igreja de Jerusalém, doutrinada, fraterna, que orava e também adorava. Um modelo que continua atualmente para nós hoje. Devemos seguir esse modelo da igreja primitiva. Sinopse: os princípios da igreja de Jerusalém nos ensina a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração, tá? Então, o que nós aprendemos aqui? Que os princípios da igreja de Jerusalém nos ensina a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração a Deus sincera. A igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido. Estamos chegando à conclusão, irmãos. Então, olha só quanta coisa boa nós tratamos nessa lição. Olha só quanta coisa boa nós conversamos nessa lição. Olha quanta riqueza que você, como professor, pode usar na sua aula, que você, como aluno, pode aperfeiçoar no seu conhecimento, tá? Então, nós estamos chegando à conclusão desse assunto. Antes de eu terminar, quero te convidar a seguir, segue a gente, estamos começando agora, mas é um canal que tem por fim em te levar a uma compreensão das Escrituras, a chegar a uma conclusão daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, tenha isso em mente, que nós sejamos como a igreja primitiva, uma igreja modelo para as demais. Não um povo que só critica, mas um povo que é modelo. Vamos lá. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é uma igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não teve problemas. Sim, teve muitos problemas. Ao longo das cartas paulinas, nós vamos identificar alguns. Não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bens desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho. Então, é uma igreja que teve suas dificuldades, seus momentos, suas fases, mas nada que anule os seus princípios, a sua característica. Então, explicação. Nesta lição, observamos algumas características que marcam a igreja primitiva, muitas vezes chamada de igreja-mãe, o modelo para todas as outras. Porém, é importante reconhecer que essa igreja não era perfeita, tá? Assim como qualquer corpo humano enfrentava desafios e conflitos, problemas não a impediria de ser uma igreja relevante e poderosa, mas impulsionara a buscar solução na palavra e no Espírito. A igreja de Jerusalém, apesar de suas lutas, continua sendo um exemplo inspirador para todos os cristãos. Então, independente da adversidade que essa igreja enfrentou, ela continua sendo uma igreja padrão, modelo para nós. Como posso me aprofundar no conhecimento da doutrina dos apóstolos, para que a minha vida reflita o caráter de Cristo? Buscamos um discipulado que me capacite a reproduzir esse ensinamento. Como posso me aprofundar no conhecimento da doutrina apostólica, para que a minha vida reflita o caráter de Cristo, buscando um discipulado que me capacite a reproduzir este ensinamento? Quais atitudes posso... Aqui são perguntas interessantes que nós devemos fazer para nós. Quais atitudes posso desenvolver para que a minha vida e comunidade em que estou inserido manifeste mais reverência a Deus, acolhimento aos outros? É uma adoração genuína e
importante. Vamos lá, então, meus amados irmãos, chegamos aqui. Fique com essa lição. Eu espero trago aos irmãos um esclarecimento da palavra de Deus, da lição bíblica. Vou estar lançando esse primeiro vídeo. Vou também, essa semana, já vai estar entrando para a próxima semana, a lição de número 3. Nós vamos continuar nessa pegada. Que os céus continuem te abençoando, que você possa compartilhar este conteúdo para mais vidas, para mais pessoas. A nossa missão é despovoar o inferno, povoar o céu. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique todos na paz do Senhor e um abraço do seu amigo e irmão, pastor Júlio Simas. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.